Bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de projeto final, projeto de uma ponte rolante. Então essa vai ser a nossa primeira aula dentre uma sequência de aulas onde nós vamos então aprender a calcular os principais componentes que um equipamento de uma ponte rolante possui. Lembrando que nós vamos dimensionar somente as partes mecânicas, dentro daquilo que a gente aprendeu ao longo do curso de projeto mecânico. Então essa é a nossa primeira videoaula. Então nós vamos iniciar o nosso projeto, lembrando que para a gente iniciar um projeto memorial de cálculo, a gente precisa ter alguns dados iniciais. Então bora para o vídeo e vamos então conferir os nossos dados de entrada e, consequentemente, a gente realizar o nosso primeiro cálculo. Primeiro cálculo que vai ser a seleção, o dimensionamento e a seleção do nosso cabo de aço. Vamos falar assim que ele é um dos principais componentes aí do nosso projeto, do nosso equipamento. E tem uma função vital para que esse nosso equipamento execute a função que ele tem que fazer, que é fazer a movimentação de cargas. Lembrando que nós vamos utilizar os nossos conteúdos e também nós vamos se basear na norma NBR 8400 para definições de alguns parâmetros e cálculo. Então, bora para o vídeo. Então, nossa primeira aula, a aula 1, que é a aula do projeto da ponte rolante. Então nós vamos elaborar um projeto de uma ponte rolante que deverá executar para montagem e manutenção de equipamentos em uma metalúrgica. Então aqui estão as principais características do nosso projeto. Então a norma, como já foi mencionada, nós vamos basear-se principalmente nos principais componentes aí, na norma NBR 8400. O nosso modelo de ponte rolante vai ser uma ponte com a capacidade de 10 toneladas, possuindo um vão que é entre os pilares do galpão, vai ser entre os pés direitos do galpão, 15 metros, a altura de elevação vai ser 10 metros, a velocidade de elevação também vai ser 10 metros por minuto e a velocidade de direção do carro, que é a movimentação do carro durante a ponte e também a movimentação da viga principal da ponte, ambos vão possuir uma velocidade de 15 metros por minuto. Aqui a classificação dos nossos mecanismos de movimentação e estrutura. Então isso aqui a gente já abordou anteriormente. Então nossa ponte rolante possui essas características. Então para quem quiser aprender quais são essas informações, a gente vê isso ao longo do nosso curso, principalmente na parte final aí, quando a gente estiver calculando os elementos de máquina. Qual que é a função de um sistema de elevação mecânico, ou mecanismo de elevação? Então ele fala que são mecanismos constituídos de polias e cabos de aço, que têm o destino de levantar cargas aplicando forças relativamente pequenas. Porém, a gente lança a mão de um artifício, que é você vencer o trabalho resistente, ou seja, você efetuar o movimento da carga, aplicando uma pequena força, porém você vai executar grandes percursos. Tudo vai depender do seu sistema. Então existe uma igualdade que a gente fala da seguinte forma: força vezes a distância tem que ser igual à carga e a altura que ela tem que levantar. Então vamos fazer uma comparação. Imagina que eu tenho uma carga de 10 kg e eu preciso executar
uma altura, né, ou erguer essa carga numa altura de 5 metros. Então eu vou ter um trabalho útil executado aqui de 10 vezes 5, 50. Vamos imaginar que nessa força que eu vou executar aqui, eu vou executar 5 quilos, né? Uma força referente à metade da carga. Então, se eu for executar uma força de 5 quilos, né? Ou o sistema que eu vou adotar para fazer esse sistema de elevação vai fazer com que eu execute apenas metade da força. Então, para eu executar os 50 quilos que eu vou de trabalho que eu vou executar aqui, para uma carga de 5 quilos, então eu tenho que ter uma distância, né? Ou eu tenho que aplicar uma movimentação de 10 metros. 5 vezes 10 também vai executar um trabalho de 50 kg metro. Então é apenas uma comparação, né? Se eu quero diminuir o esforço, né, eu provavelmente vou ter que executar ou movimentar mais o meu sistema para poder erguer essa carga com uma altura já determinada ou uma altura especificada. Então a gente fala que o S é o deslocamento da força e a altura H é o deslocamento da carga. Então isso aqui a gente vai clarear, né, essa comparação nos slides seguintes, né, onde a gente pode talvez fazer uma comparação um pouco mais clara. Então aqui a gente precisa exatamente aquilo que a gente comentou ali no slide anterior. Nós precisamos definir qual que é o nosso sistema, né, de cabeamento. Então esse aqui é um exemplo de um caso em que para eu erguer uma carga eu vou distribuir esse esforço em 2 polias, né, móveis, uma compensadora, e a gente tem nessa forma construtiva 4 cabos. Então, basicamente essa carga aqui ela vai estar sendo distribuída pelos 4 cabos. Consequentemente, então, cada esforço de um cabo ele vai executar 25% da carga total. Então é um exemplo aqui de 4 cabos. Um outro exemplo aqui de 6 cabos, né? Então onde eu tenho 3 polias embaixo e 2 em cima. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cabos. Então eu estou dividindo toda a minha carga em 6 cabeamentos. Então o que acontece? Eu tenho um esforço de tração nesses cabos menor, por exemplo, que aquele configuração de 4 cabos. Porém, qualquer metro que eu vou levantar dessa carga aqui, eu tenho que movimentar 6 cabos de uma vez. Então, para eu levantar 1 metro dessa carga, eu preciso subir 6 metros de cabo. Então é aquele artifício que a gente citou lá no início, né? A gente, para levantar uma carga de uma certa altura, a gente vai diminuindo a capacidade, porém a gente tem que movimentar os cabos de uma forma mais rápida e maior para que eu consiga executar o movimento da minha carga. E também posso usar uma configuração de 8 cabos, né? Então eu tenho 4 polias embaixo e 3 polias em cima, onde eu tenho 8 cabos. Consequentemente, a tração de cabos aqui vai ser menor, né? E, porém, para eu levantar 1 metro dessa carga, eu tenho que, pelo menos, subir 8 metros de cabo, né? Então, eu tenho que fazer com que esse tambor enrole de uma forma mais rápida. Lembrando que todo projeto existe uma velocidade de elevação, né? Que isso foi efetuado, foi calculado mediante ao tipo de trabalho executado, né? Que o operador, o cliente que vai ter essa ponte rolante, ela precisa executar. Ela não precisa ser tão rápida, mas também ela não pode ser tão devagar, o que faz com que o processo dele seja demorado e
não sendo eficiente. Então, no nosso projeto aqui da ponte de 10 toneladas, nós vamos usar o exemplo de 4 cabos. Então, nós vamos usar esse modelinho aqui, onde nós vamos trabalhar com 2 polias lá no moitão inferior e uma compensadora aqui em cima para fazer a inversão do movimento de cabo. Lembrando que os nossos projetos vai ter um enrolamento duplo de cabos no tambor, né? Então ele vai elevar essa carga exatamente nos 2 pontos do cabo, enrolando simultaneamente. Então a nossa configuração vai ser basicamente essa. Baseando-se nessa informação e nesse sistema, se a gente for analisar friamente, né, sem calcular perdas, sem nada, então a força no nosso cabo, né, é exatamente a carga da nossa ponte, 10 toneladas, dividido pela quantidade de cabos, né? Nós definimos 4 cabos, então cada cabo ali vai estar sofrendo um esforço de tração de aproximadamente 2.500 kg. Então a gente aplica menos força, porém a gente tem cabos para enrolar no nosso sistema para que você consiga executar a elevação da carga. Lembrando que a quantidade de cabos são 4 e a configuração do nosso sistema vão ser de 3 roldanas, sendo 2 inferiores e uma compensadora. E aí nós precisamos então calcular o nosso esforço de tração no cabo, né? Então a nossa formulinha que a gente extraiu lá na norma é basicamente essa daqui, né? Então nós precisamos pegar algumas informações de tabelas, algumas informações nós vamos ter que calcular e nós vamos calcular então a tração do nosso cabo para que a gente possa dimensionar o seu diâmetro e depois, num catálogo de um fabricante de cabos, a gente selecionar o cabo ideal para o nosso projeto. Então, nossa fórmula aqui, vamos esmiuçar essa fórmula aqui. Então, a fórmula da tração, né, tem uma constante aqui que a gente chama de constante da fórmula, que é 1,1, né, considerando aí um percentual de desvio. O nosso coeficiente dinâmico, nós vamos buscar essa informação na nossa norma. O que é a carga, ou seja, a capacidade da nossa ponte. O G é a aceleração da gravidade. O SG é o peso próprio, né, os elementos, considerando os elementos do nosso moitão. Tudo isso vai ser dividido pela quantidade de cabos, né? Lembrando que lá na teoria, se a gente fosse sem considerar as perdas, era só pegar a carga e dividir pela quantidade de cabos. Porém, aqui nós temos que levar em consideração vários fatores. E o outro fator que é importantíssimo para o nosso projeto é exatamente o rendimento do nosso sistema. Então, esses são os dados que a gente vai precisar calcular e coletar também nas nossas tabelas. Para isso, a gente consegue determinar o diâmetro do cabo, também tirado, extraído da norma, né? O diâmetro do cabo é Q1, que é o tipo de cabo que nós vamos utilizar, multiplicado pela raiz da tração, né? Que é o esforço de tração do cabo, que nós vamos calcular de acordo com aquela forma que nós vimos no slide anterior. E o diâmetro do cabo, então, é o valor que nós precisamos, né? É o que a gente quer calcular nesse projeto. Então, primeira coisa, nós vamos dimensionar o coeficiente Q1, que é o tipo do cabo, né? Então, aqui nós vamos selecionar o Q1, que é o tipo do cabo, para nós definirmos, né, esse valor para a nossa fórmula e depois, na sequência, a gente ir atrás de calcular a tração do cabo. Então, o Q1 ele está relacionado ao grupo no qual está classificado o nosso mecanismo de cabo, né? Se ele vai ser normal ou não rotativo, e do tipo de levantamento que ele vai efetuar. Então, nós vamos escolher os valores mínimos, né, de Q1
que você vai conseguir consultando a tabela 27 da norma NBR 8400, né, ou 8400. Então essa é a tabela 27. Ela é subdividida no grupo de mecanismo, né, que a gente, vale lembrar, já está especificado lá no início, né, e nós temos duas colunas, né, uma que considera o cabo normal e outra que considera o cabo não rotativo. Então, no nosso projeto lá da ponte, né, naquela tabela que a gente viu lá no início, o grupo de mecanismo aqui de movimentação pertence ao grupo 3L. Então, baseando-se nesse grupo, nós vamos vir aqui, então, selecionar, no caso, o nosso cabeamento é normal, né? Então, nós vamos vir aqui no 3L e vamos selecionar o coeficiente Q1. Então, nós já temos o primeiro valor, que é o valor de Q1. Coeficiente dinâmico, né, que é representado por esse tridente. Então ele fala o seguinte: as solicitações devido aos movimentos verticais, eles são provenientes do içamento relativamente brusco da carga de serviço durante o levantamento e de choques também verticais devido ao movimento sobre o caminho do rolamento. Nessas solicitações, devido ao levantamento de carga de serviço, levam-se em conta as oscilações que podem ser provocadas devido ao levantamento brusco da carga. E aí, multiplicando essas solicitações devido às cargas, nós chamamos esse coeficiente de coeficiente dinâmico. Também nós extraímos da nossa tabelinha da norma 8400. Então nós temos aqui os tipos de equipamento. O nosso aqui vai se encaixar na classe de pontos rolantes, né? E aí nós vamos verificar qual dos três coeficientes se encaixa no nosso projeto. Para isso, nós precisamos saber qual que é a velocidade de içamento da nossa carga da nossa ponte rolante. Então, se a gente relembrar aqui, o seguinte, nós temos uma tabela de velocidades dada em metros por minuto, padronizados, né, já convertido em metros por segundo, no qual ele me dá aqui algumas informações, né, aceleração, tempo de elevação e tudo mais. O que importa para nós inicialmente nessa tabela é saber a velocidade em metros por segundo. Então, se a gente voltar lá no início, né, no nosso projeto, lá nas características do projeto, estava lá mencionado que o nosso sistema de elevação ele vai possuir uma velocidade de 10 metros por minuto. Então, se a gente tem uma velocidade de 10 metros por minuto, se a gente pegar aqui nessa tabela, a velocidade mínima aqui é de 9,6. Então, é o que mais se aproxima ali dos 10 metros por minuto. Então, convertendo aqui em metros por segundo, é de aproximadamente 0,16. Se você não quiser buscar na tabela, existe a maneira de você calcular a conversão. Se eu tenho 10 metros por minuto e quero transformar em metros por segundo, basta eu dividir esses 10 metros por minuto por 60, né, que vai converter o nosso valor em metros por segundo. Então, uma vez consultada a nossa tabela, a velocidade é 0,16 metros por segundo. Voltando para a tabela aqui do coeficiente dinâmico, então nós temos aqui que a velocidade de 0 a 0,25 metros por segundo, então nós temos o coeficiente dinâmico equivalente a 1,15. Então, mais um valor que a gente já especificou. O fator CG, né, faz parte também da fórmula lá. É fator devido aos pesos próprios do elemento. Como ainda a gente não tem, né, não temos os detalhes dos componentes, polias, eixo, gancho, então nós não temos ainda o nosso projeto detalhado. Né? Então, existem umas literaturas em que ele fala que a gente pode adotar um certo peso para esses componentes. E ele faz uma menção, né, uma dessas literaturas, a um percentual em relação à carga da sua ponte. Então ele fala aqui que você pode considerar o peso do moitão de 1 a 4% da carga. Né?
Então, para a gente não ficar nem no valor mínimo nem no valor máximo, para o nosso exemplo aqui, nós vamos adotar basicamente 2% da carga da nossa ponte rolante. O que significa isso? Significa que o ESG vai ser a capacidade da nossa carga vezes 0,02, né? Esse valor corresponde a 2%. Então, multiplicando aqui, vai dar aproximadamente 200 kg. Então, isso eu estou basicamente mesmo que assumindo um valor que aquele moitão inferior, né, onde ficam as polias, o gancho, as chaparias e tudo mais, ele vai ter um peso dessa ponte minha de aproximadamente 200 kg. Pode ser que na hora que eu estiver modelando, projetando, ele dê um pouco mais, pode ser que ele dê um pouco menos, né? Então é um valor inicial. Muita gente considera o SG zero, né? Não vou arriscar um valor de peso. Então a pessoa vai lá, faz um cálculo inicial de zero, né? Considerando o SG como zero. Depois, na hora que tiver o projeto, ele vai lá e coloca na fórmula novamente para verificar se o valor vai afetar depois o diâmetro final do nosso cabo, né, do nosso mensuramento do cabo. Convertendo aqui ele em newtons, né, então vai dar 1962 newtons. Agora, para a gente calcular o rendimento do sistema. Então, como o nosso sistema ele é parte por 4 cabos, né? Se a gente fosse partir o nosso sistema em 2 partes, como ele é enrolamento duplo, a gente pode calcular um rendimento de apenas um enrolamento. Então, se a gente dividir o nosso sistema ao meio, nós vamos ter 2 cabos aqui sendo enrolados. Então, aplicando uma fórmula conhecida da nossa literatura, né, para polias móveis aí, como a gente não conhece, não temos os diâmetros, né, não conhecemos a nossa geometria, nós vamos, dentro da nossa literatura, a gente tem lá um valor aproximado de perdas para polias e eixos, né? Então o fator K aqui é um fator que a gente vai arbitrar no início para depois a gente calcular na hora que a gente tiver o projeto definido. Então o rendimento do sistema vai ser essa formulinha aqui, onde eu vou substituir o K pelo rendimento arbitrado e esse N é a quantidade de polias, né? Então no caso aqui eu coloquei só 2 porque nós estamos considerando a metade do sistema, né? Então 2 cabos, né? Como o enrolamento é duplo, então tudo que acontecer aqui, as perdas que tiver aqui, vai acontecer exatamente do outro lado. Então, jogando os valores na nossa fórmula, nós vamos ter aqui um rendimento de aproximadamente 97%. Então, é lógico, a gente não tem ainda certeza se as perdas, né, ou se a eficiência da nossa talha vai ser exatamente 97%, mas nós estamos arbitrando aqui. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Tudo vai depender dos componentes que a gente dimensionar lá na frente. Então, jogando tudo isso aqui na nossa fórmula da tração, então nós temos que o coeficiente dinâmico, de acordo com a tabela, 1,15. A carga, 10.000 kg. O SG, arbitrado também, 1962. Quantidade de cabos, nós já tínhamos definido lá no início um sistema de 4 cabos, né? E um rendimento também arbitrado aí inicialmente, que me dá uma eficiência de 97%. Substituindo isso na fórmula, então nós vamos ter aqui uma tração do cabo de 32.489 newtons. Convertendo em decanewtons, porque a nossa fórmula para dimensionar o cabo ele pede em decanewtons, então basta a gente pegar o valor e dividir por 10, né? Que fica basicamente o valor aí, se a gente for comparar o decanewton com quilograma, exatamente praticamente 1 para 1, né? Então a tração no cabo aí é de aproximadamente 3.250 decanewtons. Jogando naquela fórmula do diâmetro do cabo, temos o Q1 já selecionado e a tração com esse valor. Fazendo a substituição aqui, nós vamos ter então um
cabo de aproximadamente 19,9 milímetros, ou seja, arredondando aí 20 milímetros. Claro, nós vamos ter que ver se no catálogo de cabos nós vamos ter um cabo com esse dimensional. Pode ser que eu tenha um cabo com diâmetro menor ou um cabo com diâmetro maior, mas que aceite a capacidade. Lógico que quando a gente vai selecionar um cabo de aço para ponte rolante ou qualquer sistema de elevação, a gente precisa colocar um fator de serviço. Basicamente, dependendo do tipo de equipamento, se ele leva seres humanos e tudo mais, o fator de serviço tem que ser alto, porque é um elemento que não pode falhar, ou se ele falhar, ele precisa ter alguma garantia ou um sistema secundário, mas para que evite qualquer tipo de situação de perigo, a gente tem que dimensionar esse cabo para suportar uma carga com fator de serviço aí de N vezes maior do que a capacidade que ele vai levantar. Então, no nosso projeto aqui, a gente vai calcular a carga de ruptura mínima necessária, ou seja, é a tração que nós calculamos, né, transformando aqui em quilogramas, né, dividido pelo G, vezes o fator de serviço. No nosso projeto, a gente vai usar um fator de serviço de 6. Então, multiplicando tudo isso daqui, nós vamos ter então que selecionar um cabo que me dê essa capacidade de carga, ou seja, 19.871 kg-força. Um catálogo que eu recomendo vocês pesquisarem é o catálogo da CIMAF. Lá vai ter vários tipos de cabos, né? E o cabo que nós selecionamos, né, tem as aplicações para onde vai ser cada tipo de cabo que eles têm na linha de produto deles e especifica qual tipo é ideal para cada caso. Então, se você for lá no catálogo, você vai ter que para a ponte rolante, o modelinho do cabo, para dar essa carga de 19.871 kg, né, eu achei um cabo exatamente de 19 milímetros, cuja capacidade de carga de ruptura dele é de 21.700. Ou seja, ele tem uma carga de capacidade de carga acima daquilo que eu calculei de 19.000. Ou seja, aquele valor inicial de 19,9, né, estava um pouco dentro, né, ou estava dentro daquilo que a gente esperava, né? Então, um cabo de 19 milímetros tem uma capacidade para suportar, né, de ruptura de 21 toneladas, né, quase 22 toneladas. E o peso por metro desse cabo é de aproximadamente 1,359. Ah, mas por que eu preciso pegar esse valor? Lá na frente nós vamos calcular o comprimento do cabo que nós vamos precisar para a nossa ponte. E aí também é um peso a ser considerado no nosso sistema. Então nós vamos ver quantos metros vamos precisar e aí nós vamos pegar e multiplicar pelo peso por metro para a gente saber só de cabo quanto que ele vai dar de peso, aí, de quilos ou até mesmo toneladas, dependendo do tamanho da nossa ponte. Então, o intuito do nosso primeiro vídeo era selecionar o nosso cabo. Então, selecionamos o cabo e aí, com essa informação, a gente consegue agora partir para dimensionamento de outros componentes. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Então, espero que tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Esse é o primeiro de vários no nosso conteúdo. Espero que tenham curtido. Então, até o nosso próximo vídeo. Valeu!